Esses registros a testemunha que nós estamos lidando com o Satanás. Ele é engenheiro, ele é profundo conhecedor, e todos esses recursos dele, toda essa sabedoria dele, ele usa para matar, roubar e destruir, para enganar a humanidade, para desconstruir a história da igreja. Qual era o intuito de Satanás em trazer conhecimento à terra, aquele conhecimento que ele ofereceu a princípio para Eva e depois trouxe para Adão? Será que o intuito dele era de fato fazer o bem? E nós vamos estar mostrando tudo isso, e esse DNA, essa identidade está hoje em nossos dias oferecendo algo que seja atrativo para que aqueles que morderem a isca, aqueles que comerem esse fruto, o resultado desse conhecimento foi a morte, a princípio dos filhos de Adão e também de Adão, que representa, que era na verdade a origem da humanidade. Então foi ali que entrou o pecado, e o salário do pecado, o fruto do pecado, o resultado do pecado é a morte, e foi ali que essa morte se estendeu para toda a humanidade. Esse fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, esse fruto é atrativo de verdade. Não é à toa que Eva e depois Adão foram induzidos. A Bíblia já mostra a capacidade de indução de Satanás. A serpente, ela está apontando em nossos dias que dela sai veneno. Ela é perigosa, ela mata, ela destrói. Então a gente olha para uma serpente e já teme ela, porque sabe que a origem dela é venenosa, ou seja, ela é um animal que é associado a veneno. Então Satanás, ele faz essa ponte com a serpente para a gente entender. Mas a Bíblia descreve que ele era um anjo de luz. E a Bíblia descreve também que ele esteve no paraíso, no jardim. Ezequiel fala: tu esteve no Éden, tu era coberto de pedras preciosas. Quando tu andava, a tua beleza era radiante. E tudo isso, até que foi encontrado no seu coração esse instinto mau, por causa do teu comércio, tu corrompeste a tua beleza. E esse instinto mau foi aquilo que ele falou para Eva. Ele colocou a palavra de Deus em dúvida ao dizer, primeiramente ele questionou: é verdade que Deus disse para não comer dessa árvore? E Eva disse: é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que se eu comer, certamente eu morreria. Eva dizendo para a serpente, para Satanás. Satanás disse: olha o que Satanás disse. Não, na verdade, é que Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Ele e vocês não vão depender mais dEle. Então Deus é ciumento, Deus é invejoso. Olha se não dessa mesma maneira que hoje uma linhagem, por exemplo, os gnósticos, eles apresentam Deus como um demiurgo, um Deus invejoso, um Deus que puniu Satanás, apenas por Satanás em trazer o conhecimento para ajudar a humanidade. Então veja que aquela mesma abordagem que ele usou com Eva e com Adão é a mesma abordagem que ele está usando em nossos dias, oferecendo algo que aparentemente é para o melhorar da vida do ser humano, é para o ser humano se expandir mentalmente, é para o ser humano evoluir. Observe que as propostas são semelhantes, observe que a ideia aqui, e que é por isso que é atrativa ou atrativo,
é fazer o indivíduo superior aos demais, é fazer ele acreditar que com esse autoconhecimento, ele vai se tornar, ele vai se elevar, vai ser um semideus, e agora ele vai ser diferenciado em conhecimento, em poder, e ele vai conseguir manipular até as leis naturais. Inclusive, se é comprovado que nessas construções que foram feitas há mais de 10 mil anos atrás, alguma delas 10 mil anos antes de Cristo, é comprovado que pela posição que estão colocadas as construções, ela tem uma conexão direta com as forças cósmicas. E também tem uma teoria que afirmam que eles deslocavam blocos com mais de 200 quilos, ou seja, 200 toneladas, levitando. De acordo com essas teorias, a presença de gigantes seria uma explicação plausível para o transporte e a colocação de pedras monumentais que parecem desafiadoras para a capacidade humana daquela época. Há lendas de várias culturas que mencionam esses gigantes. Na mitologia nórdica, os Jotuns eram uma raça de gigantes com habilidades sobrenaturais. Nas tradições bíblicas, surgem os Nefilim, descendentes de anjos que teriam habitado a terra. E na mitologia grega, os titãs, seres de força colossal, também aparecem como seres que moldaram o mundo em eras passadas. Esses mitos ganham força ao serem cruzados com certas evidências arqueológicas, que apontam para o possível papel de gigantes em diferentes civilizações. Além das lendas, descobertas de ossos e fósseis de dimensões fora do comum têm surgido ao longo dos séculos, especialmente em regiões como o Oriente Médio e a América do Norte. Embora muitos desses achados sejam controversos e alguns considerados fraudes, outros parecem legítimos e são estudados por arqueólogos em busca de uma explicação. Em alguns sítios, pegadas fossilizadas de tamanhos enormes foram encontradas ao lado de marcas de ferramentas antigas, como se essas pegadas e marcas pertencessem a seres humanos, mas com o triplo do tamanho médio. Um exemplo famoso é o conjunto de pegadas gigantes encontrado no estado americano de Nevada, que se estima terem mais de 250 milhões de anos. Essas descobertas não se limitam apenas às pegadas. Existem também relatos de ferramentas e armas muito maiores do que qualquer coisa que um humano comum poderia usar. Grandes espadas e lanças, geralmente associadas a lendas e mitos locais, às vezes são encontradas enterradas ou preservadas em cavernas e montanhas, aumentando ainda mais a teoria de que antigos gigantes possam realmente ter existido. Uma das teorias mais curiosas sugere que, se esses gigantes existiram, eles poderiam ter sido membros de uma civilização avançada, que desapareceu muito antes do que sabemos sobre a história humana. Alguns especulam que esses seres poderiam ter criado monumentos que hoje associamos a antigos povos humanos, como Stonehenge, certos templos da América Central e estruturas megalíticas em regiões remotas da África e da Ásia. Essas teorias, apesar de desafiadoras, fazem pensar: e se esses relatos não fossem apenas fruto de imaginação? Quando se fala em construções impossíveis, muitos questionam se civilizações antigas poderiam ter possuído tecnologias muito mais avançadas do que imaginamos hoje. Existem diversos exemplos de estruturas que parecem exigir técnicas e conhecimentos complexos, sugerindo que as antigas civilizações talvez soubessem muito mais do que acreditamos. Um exemplo é a precisão dos cortes em pedras gigantescas, como as encontradas nas ruínas de Pumapunku, na Bolívia. Essas pedras de arenito, algumas pesando várias toneladas, foram cortadas e encaixadas com um nível de precisão tão alto que seria difícil replicá-lo mesmo com as ferramentas modernas. Além disso, muitas dessas pedras possuem ângulos de 90 graus quase perfeitos e encaixes complexos que indicam um conhecimento detalhado de geometria e arquitetura. Como isso teria sido possível sem equipamentos de corte e polimento? Outro caso intrigante está nos métodos de transporte de grandes blocos de pedra. Nas pirâmides do Egito, em templos na América do Sul e nas estruturas megalíticas de Baalbek, no Líbano, enormes blocos de pedra foram movidos por distâncias impressionantes. Os blocos da base do Templo de Júpiter, em Baalbek, por exemplo, pesam mais de 800 toneladas cada um, e a pedreira de onde foram extraídos fica a centenas de metros do local. Estudos sugerem que até mesmo técnicas de alavancagem, cordas e roldanas seriam insuficientes para mover tamanha carga com facilidade. Alguns pesquisadores acreditam que civilizações antigas poderiam ter dominado formas de movimentação e engenharia
que escapam à nossa compreensão atual. Algumas teorias mais ousadas propõem que essas civilizações teriam até mesmo descoberto formas de neutralizar parcialmente a gravidade, usando ondas sonoras de baixa frequência, campos magnéticos ou algum outro tipo de energia. A hipótese, embora inexplorada cientificamente, surge como uma tentativa de explicar os relatos que falam de blocos gigantes que levitavam de alguma maneira até suas posições. Ainda que pareça algo além do comum, a ideia de tecnologias avançadas esquecidas faz sentido ao observar certos detalhes. A elaboração cuidadosa e a repetição desses padrões em diferentes partes do mundo levantam questões, como civilizações tão distantes como a egípcia e a andina poderiam ter técnicas de construção tão similares e avançadas. Teriam elas trocado informações ou desenvolvido essas técnicas de maneira independente, mas com uma base de conhecimento em comum? E você observe que é uma prática recorrente em nossos dias, tanto na China, em todo o Oriente, né? Como na Índia, de feiticeiros levitarem. Então vejam, por quê? Porque quem está por trás de tudo isso, que é Satanás, ele é profundo conhecedor dessas leis. Ele sabe manipular as leis naturais. Então observe que é exatamente o que se oferece em nossos dias. Olha, se você colocar no seu coração o sentimento correspondente àquele bem que você deseja, e você concentrar, você entra em ressonância com aquele bem e você atrai aquele bem. Então, uma das coisas que não é fácil você separar o certo do errado é porque, de fato, no tocante às manipulações das leis naturais, é uma verdade. É por isso que isso dura até hoje, é por isso que isso convence pessoas. Porque, de fato, você atrai, porque, de fato, essas leis são uma realidade. Mas quando uma pessoa usa essas leis ignorando a Cristo, geralmente os mesmos que fazem são os mesmos que ignoram a Cristo. Os mesmos que fazem são os mesmos que dizem que Deus é o demiurgo, é o Deus do caos, é o Deus da revolta. Então, eles ensinam as pessoas a manipular. Então, dentro dessa linhagem, que é o fruto proibido, tem o DNA, tem os códigos que automaticamente, ser inserido no DNA da pessoa, a pessoa perde a referência com Deus, a pessoa perde o temor a Deus, a pessoa cega espiritualmente. Por isso que isso é tão perigoso, que é atrativo, mas o propósito é só olhar o que aconteceu com Eva. Se você pensar um pouquinho, você vai ver, na época de Eva e de Adão, na época do começo da história bíblica, as pessoas viviam até 1000 anos, é o que se tem registro. E quando Eva disse, olha, porque Deus disse que certamente quem comer desse fruto morrerá, disse, morre nada. Olha o resultado. Então olha a diferença, se as pessoas viviam até 1000 anos, olha hoje o tanto que vivem. Então por si só, está mostrando que Deus está com a verdade e o diabo está com a mentira. Mas é atrativo em nossos dias. Então, vamos falar dos gigantes. O porquê dos gigantes? Os gigantes, o propósito de se criar ele era para o bem, era para o bem comum, não era nada. A Bíblia registra que depois que os anjos, eles quebraram a sua competência, que eles foram enviados para vigiar, para, digamos assim, manter a terra em ordem. E esses anjos quebraram a sua competência, eles se deitaram com as filhas dos homens, e desse relacionamento tiveram os nefilins, que são seres de uma capacidade superior, porque era cruzamento de anjos com humano. E esses seres, diferencial em tamanho e em força e também em inteligência, não era para o bem da humanidade. E não foi Deus que fez isso, a ideia não veio de Deus. O propósito por trás disso é aquilo que Satanás falou para Deus, descrito em Ezequiel: eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Foi com esse argumento que ele conseguiu corromper a terceira parte dos anjos e derrubou com sua cauda, como Apocalipse 12 fala, a terceira parte dos anjos.
Então, ele apregoou para os anjos que ele, sendo Deus, ele elevaria o seu reino acima do reino de Deus. Ele seria melhor para todos, ele seria mais justo, ele daria mais, digamos assim, mais recompensa para os anjos se deixassem de seguir a Deus e seguisse a ele. Então, com esse argumento, ele derrubou a terceira parte dos anjos. Então, esse intuito, esse pensamento, essa ideia, esse comportamento imbuído de orgulho, de vaidade, ele aplicou ou quis aplicar na raça humana, no sentido, Deus fez o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, o homem, segundo a semelhança de Deus, estatura normal, poucos chegam a 2 metros. Então, qual era o propósito dele? Mostrar que ele está acima de Deus e fazer seres humanos com capacidade superior aos seres humanos que Deus o fez, primeiramente para desqualificar a obra de Deus, para tentar validar o que ele tinha falado, e segundo, para que dar capacidade superior aos dele, para destruir aos de Deus. E se prova que ele destruiu muitas pessoas. Eles destruíam, eles matavam, eles se tornaram canibal até, a história conta. Então, esses seres, eles não eram tementes a Deus, eles eram opostos a Deus. Então, esses seres, o propósito de Satanás era povoar a terra, primeiramente para tirar a terra daquela configuração que Deus fez, que aquela configuração estava favorável à normalidade. Então Satanás fez todo tipo de experiências opostas, contrárias à lei de Deus, para desconfigurar a terra, para corromper a terra, para destruir a terra e junto desqualificar a obra de Deus e dominar a terra. Foi por isso que ele fez gigantes. Então chegou num ponto que Deus tinha que resetar a terra. Foi o que fez com o dilúvio, resetou a terra, e para a terra não voltar à normalidade. E aí se tem também na história que foi desse mesmo evento, esse evento, a própria ciência confirma que existiu, foi nesse mesmo evento que destruíram animais desproporcional também, como dinossauros e outros tipos de animais que a ciência comprova que já existiram. Então, tudo isso se prova que Deus é infinitamente mais poderoso, foi naqueles dias e é em nossos dias, para que você possa entender que não é negócio você deixar de ouvir a Deus, você deixar de crer em Deus, para crer nessas barganhas, comer esse fruto. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do seu braço, porque não há força no ser humano capaz dele se salvar, dele se auto-salvar. O homem precisa de um Salvador, o homem precisa de Jesus. Então, nenhum homem vai sair dessa bolha, digamos aqui, que é o mundo, que é a terra, sem a força sobrenatural que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O diabo sabe que tem para ele e seus anjos reservado o inferno, um local de cadeia eterna. E o orgulho dele, a raiva dele, a revolta dele, ele quer levar ao máximo que ele puder. E o que é que ele oferece? Ele oferece algo que seja atrativo para o ser humano. É o autoconhecimento. Sem Jesus, você levar sua centelha divina e se evoluir, se tornar um semideus, aí você não vai precisar se submeter a Jesus. Então ele envia, ele manda, ele consegue derramar essa essência perversa na raça humana, no DNA humano, fazendo com que as pessoas seguem, ignorem a Deus. É o que se vê hoje. Olha, na verdade você não precisa de um pastor, você não precisa de Jesus. Esse negócio de igreja é coisa de mente pequena, são crenças limitantes. O negócio é você expandir e sair da Matrix. Isso é atrativo. Mas acorda, amigo, acorda. Com essas coisas, com essa feitiçaria,
é isso que a Bíblia chama, você pode fazer até alguma coisa. Os mágicos, os feiticeiros de Faraó também fizeram cobras, mas a cobra de Arão devorou a cobra dos egípcios, para mostrar assim que o poder de Deus sempre foi e sempre será maior. Então, você precisa acordar. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.